semana de muita gratidão, celebrando os 68 anos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, dias 5, 6 e 7 de maio, com Coral Celebrar e Ministérios de Louvor e participações musicais. Sexta e sábado às 19h30. Encerramento no domingo às 19 horas com o Grupo Logos. Muito louvor, alegria, comunhão e exposição da palavra. Venha celebrar conosco. Rua Tereza, 150A. A Ele toda a honra, glória e louvor. Na mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
Olá, este é o programa Novo Amanhecer da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Eu sou o pastor Edemir. Estamos sempre juntos, não é verdade? Semanalmente aqui neste canal, com muita alegria, compartilhando a palavra de Deus com você. E nos é um momento de muita alegria também, porque aproveitamos ao máximo, porque esta palavra, a palavra de Deus, é poderosa, ela transforma as nossas vidas. E é dela que precisamos ao final, não é verdade? Pois bem, que bom que você pode separar esses minutos para meditar na palavra do Senhor. Quero que você realmente esteja de coração aberto nesses instantes, porque esta é uma palavra que vai inundar todo o seu ser e pode transformar e transforma todas as realidades, se assim você se abrir, se assim você desejar. Pois bem, quero meditar com você hoje numa palavra que começamos a meditar semana passada, no Evangelho de Mateus capítulo 9. E quero dar continuidade para que você hoje, uma vez mais, tenha mais um ensinamento de Jesus para que possa colocar em prática, para que ao se aproximar dele, você tenha muito claro qual é a sua tarefa, qual é a sua missão. Quero te trazer uma palavra de despertamento no dia de hoje. Quero que você fique muito atento sobre como você tem vivido a sua vida, para quem você tem vivido, de que forma você tem caminhado essa sua jornada, porque isso realmente é de suma importância e Deus se preocupa com isso também. Pois bem, vamos à palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Quero ler com você esses primeiros versos, na verdade os versos do capítulo 9 ao capítulo 12, que também nós lemos na semana passada. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos, aquelas pessoas que cobravam impostos, estavam a serviço de Roma, porque Israel estava cativo a Roma e essas pessoas estavam prestando serviços a Roma na coletoria de impostos. E Mateus, um publicano, acabara de ser convidado por Jesus para se tornar um discípulo. E outras pessoas que estavam à margem da religiosidade daquela época já estavam também se aproximando de Jesus. Vamos ver como que isso tudo fica. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês, por que Jesus come com publicanos e pecadores? Que história é essa? Como um religioso, um mestre que se diz um homem de Deus, da parte de Deus, agindo aqui em Jerusalém, pode comer com essas pessoas? Há algo muito estranho nisso. Mas Jesus, ouvindo essa conversa, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em algumas outras versões, chamar pecadores ao arrependimento. Pois bem, nós vimos semana passada, e eu recapitulo rapidamente para você, que Jesus se mostra uma pessoa agora totalmente diferente dos outros líderes religiosos da época. Jesus dá oportunidade para que as pessoas se aproximem dele. E olha que coisa diferente. Pessoas de todos os tipos estavam se aproximando de Jesus. E Jesus se mostrando dessa maneira, desta forma, permitindo que as pessoas se aproximassem dele, ele faz uma caricatura de si mesmo como alguém acessível, como alguém que pode ser tocado. Olha que interessante, que pode ser tocado. E isso aconteceu. As pessoas sentiam a vontade para se aproximar de Jesus. E nós vimos pelo próprio exemplo de Jesus, pela sua fala, que ele estava ali justamente para isso, para aquelas pessoas que estavam necessitadas dele. E olha que mensagem maravilhosa. E na semana passada nós refletimos sobre isso, que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Jesus, sermos tratados por ele, cuidado por ele. Pois bem, e hoje eu quero que meditemos, que pensemos justamente no exemplo de Jesus, para que possamos também fazer o mesmo. Ora, Jesus chama discípulos, Jesus trata essas pessoas, Jesus
vai moldando essas pessoas são seguidores agora de Jesus, são seguidores de Jesus. Jesus continua com elas, tratando, lapidando. E Jesus também coloca diante dessas pessoas um desafio. Que desafio é este? Qual o desafio que nós temos? O desafio de agir como Ele agiu. Ora, se você está apartado de Jesus, se você tem vivido uma vida religiosa, mas no fundo você sabe que não tem passado de casca, não tem passado de um ir e vir, talvez à igreja, seja ela qual for, você precisa de um relacionamento mais profundo com Cristo. E Ele te oferece isso, te dando a oportunidade de se aproximar e ser transformado por Ele, seja a situação que for, a situação que você esteja vivenciando. Ele quer te transformar. Ele não está aqui para te condenar, Ele está te chamando em primeiro lugar. Ele quer cuidar de você, então você tem acesso a Ele, você pode se chegar a Ele. Em segundo lugar, nós continuamos a caminhada com Jesus. Ele continua em nossa companhia. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele, ao ascender ao céu, disse que estaria conosco todos os dias da nossa existência, da nossa vida. Olha que promessa maravilhosa. Agora, estando perto de Jesus, tendo sido tocados por Ele, o nosso desafio agora é ser como Jesus foi. Você deve ter observado que aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus sentaram à mesa com Jesus. E sentar à mesa é algo íntimo, não é verdade? Naquela época, muito mais. Muito mais. E a pergunta que precisamos nos fazer hoje: estamos permitindo que as pessoas se assentem em nossa mesa ou em nossas mesas? Estamos dando oportunidades para que Jesus, através da nossa existência, daquilo que Ele fez em nós, daquilo que Ele fez em você, possa também alcançar outras pessoas? Porque, por certo, esta foi uma lição aos fariseus que se aproximaram reclamando e murmurando, dizendo: por que o mestre de vocês come com pecadores? Que história é essa? Jesus lhes deu uma lição: olha, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Não adianta nada vocês viverem uma vida religiosa, vocês fazerem orações pelas praças, terem vestimentas que caracterizam um religioso. Isso não adianta de nada se vocês não estão com um desejo profundo de querer servir o próximo, de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse sempre foi o fundamento de todas as coisas. A lei estava pautada nisso. E amar o próximo como a vocês mesmos não adianta nada. Então foi um recado para os fariseus, para o grupo religioso daquela época e muitas outras pessoas. Mas foi também um recado para os próprios discípulos. Não foi? Os discípulos estavam ali muito próximos a Jesus, vendo tudo e vendo de camarote, assistindo a cada gesto, percebendo cada palavra de Jesus. E foi uma grande lição para eles. A forma como Jesus cuidava das pessoas, olhava para as pessoas. Em outro momento, Jesus, a palavra de Deus vai nos relatar que Jesus se compadecia das pessoas, a miserabilidade delas, a distância de Deus, como estavam sofrendo. E ora, apenas uma observação aqui: quando Jesus sentia misericórdia das pessoas, Ele sentia misericórdia, claro, também pela situação miserável que elas viviam, às vezes na doença, às vezes cercadas de um grande problema, é claro. Mas em primeiro lugar, sendo Deus também, Jesus, como Deus, enxergava a alma que o verdadeiro problema daquelas pessoas, em primeiro lugar, era o distanciamento de Deus. Por isso, nesse mesmo texto, ele vai dizer que ele estaria entre as pessoas e estaria entre as pessoas que estavam doentes, precisando de algo para a sua alma. E a solução Jesus estava oferecendo. Então foi uma grande lição para os fariseus e para os discípulos também, como nós acabamos de ver. E diante das nossas realidades cotidianas, talvez diante da sua igreja, aqui na minha própria igreja, como temos agido?
como temos nos portado. Jesus tem sido visto através das nossas vidas, temos recebido pessoas, temos tido misericórdia das pessoas. Ora, o ensinamento que Jesus está trazendo para mim e para você hoje é: aproxime-se, e tendo se aproximado, aprenda comigo. E você precisa se certificar a todo instante se você já está próximo a Jesus, se você já vive uma vida com Ele, se você está agindo como Ele agiu, estendendo a mão, olhando a miséria das pessoas, como elas estão distantes e oferecendo uma solução. E a solução é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E você precisa se atentar a isso porque o mundo carece. As pessoas estão trancafiadas na sua própria existência, nas suas próprias angústias, querendo uma referência, querendo achar um porto seguro. Olha a nossa sociedade, veja como ela está doente. E veja o poder de um bom exemplo na vida desta sociedade. Mas não é apenas um bom exemplo, um gesto qualquer. É algo que pode mudar a vida delas, como Jesus fez, e ainda está disponível para este tempo, para este mundo, e estará até que Ele retorne, até que todas as coisas estejam consumadas. Por isso devemos oferecer ajuda, estender a mão, porque fazendo isso, nós estaremos cumprindo aquele ensinamento que Jesus, através do seu exemplo, nos deixou. Chamar pecadores, os que estão distantes, para que sejam transformados. Isso tem acontecido, você tem sido um instrumento de Deus na vida das pessoas, você deve pensar nisso. Você tem olhado para as pessoas com desdém? Isso é muito típico nosso, cada um de nós podemos incorrer neste erro. Às vezes olhamos as pessoas e falamos: que situação degradante. Se ela está em situação que está, porque é culpa dela, ou porque fez alguma coisa de errado. Nós achamos rapidamente muitas justificativas para a condição daquela pessoa. Mas nos esquecemos que é para justamente essas pessoas que o perdão é oferecido, a misericórdia. Olhe para a sua própria vida. Se você é um servo de Deus, você foi resgatado de algum lugar e agora está com Ele. E se você foi resgatado é porque você precisava de um resgate. E se você precisava de um resgate, era porque você estava longe de Deus. Então olhe para a sua própria condição. Você já esteve numa condição de distância, de distanciamento. Como agora você pode olhar para o outro e não perdoar, e não desejar que a misericórdia de Deus invada a vida dessas pessoas? Como você pode se julgar agora acima dessas pessoas? Ou como eu posso me sentir dessa maneira? Isso não pode acontecer. Veja que os religiosos daquela época se sentiam dessa forma, se sentiam superiores. Se sentiam superiores é porque reconheciam e achavam que elas eram autossuficientes. Não eram, nós sabemos disso, ninguém é autossuficiente. Todos carecemos do Senhor, de Deus. Somos como trapo de imundícia, assim nos diz a palavra. E agora, em nossas religiosidades, em nossas igrejas, não olhamos, não temos misericórdia, queremos condenar, queremos dizer: que fique por aí. Não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Jesus nos ensinou. Se porventura os seus olhos estão maculados, se porventura o seu coração está endurecido para olhar a causa do outro, peça misericórdia a Deus. Perceba o exemplo dele, como ele agiu, e faça diferente daqui para frente. Ofereça ajuda, estenda a mão. Esteja com pessoas que precisam ser transformadas, não para ser influenciado, mas para influenciar. E veja você mesmo com os seus olhos o poder de Deus que transforma a vida e a realidade das pessoas. Então se aproxime de Jesus e aprenda com Ele, aprenda dele e faça como Ele fez. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê muitas e muitas oportunidades para estender a mão,
abrir a nossa casa para que outros se acheguem. Até o próximo programa.
semana de muita gratidão, celebrando os 68 anos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, dias 5, 6 e 7 de maio, com Coral Celebrai, Ministérios de Louvor e participações musicais. Sexta e sábado às 19h30. Encerramento no domingo às 19 horas com o Grupo Logos. Muito louvor, alegria, comunhão e exposição da palavra. Venha celebrar conosco. Rua Tereza, 150A. A Ele toda a honra, glória e louvor. Na mesma casa tem portas abertas, pessoas certas.